mais uma vez pela oportunidade nessa distribuição de quem vai pregar onde. Já ouvi reclamações lá de que esse sorteio não foi tão... Hoje o pastor da segunda igreja, quem fez esse sorteio, né? Olha, eu não sei quem fez. Eu só estou pregando onde me mandaram. Mas é um prazer poder estar aqui e sendo instrumento de Deus para a edificação da vida dos irmãos. E para os que não estavam na conferência, quantos aqui não puderam participar da conferência? Levante a mão, por favor. Ok, algumas pessoas. Então, eu sou pastor lá na igreja, num bairro chamado de Santo Amaro, em São Paulo, perto daquele autódromo de Interlagos. E eu também sou professor no seminário e na Universidade Mackenzie, e dou aula no JMC, dou aula em Goiânia, dou aula em Teresina, dou aula em Manaus, e estou tentando estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, mas não está dando certo. De modo que amanhã, por exemplo, eu vou sair daqui 1h15 da madrugada para pegar o avião, vou chegar em Brasília, fazer uma conexão para São Paulo, e já vou direto para a sala de aula, chegando lá, né, e vou ver a minha família só mesmo lá pelas 11 horas da noite, quando eu chegar em casa. Mas isso é parte daqueles que querem servir o reino de Deus, e eu peço que o Senhor me dê saúde para continuar servindo-o nesta seara. Eu queria convidá-los para abrir comigo no texto em Provérbios, no capítulo 16, é um provérbio muito conhecido, talvez até dispensaria a leitura, mas nunca é demais ler a palavra de Deus, não é mesmo? Provérbios 16, versículo 1. O provérbio diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Vamos orar? Abra nossos olhos a Deus para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Não somos capazes de entendê-la por nós mesmos. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa nos dar iluminação nesta hora. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Todos nós precisamos fazer planos, e uma pessoa que não sabe ou não gosta de planejar, ela sempre terá que sofrer em alguma fase na sua vida. Uma vez eu estava pregando sobre esse texto, e uma moça, já devia ter os seus 20 anos, ela falou: reverendo, eu não gosto de planejar não, porque todo início do ano eu compro uma agenda bonita, eu vou lá na papelaria, vou lá no shopping, eu compro uma agenda, daquelas que tem os dias e várias coisas, mas quando chega mais ou menos no mês de março, eu abro a minha agenda e eu já vejo que tem umas 10 páginas em branco, que eu não fiz nada do que eu planejei. Parece que o que eu escrevo lá, reverendo, da minha agenda, está escrito, então eu não vou fazer, porque o que eu planejo não acontece. Então eu resolvi que eu não vou planejar mais nada, porque planejando ou não planejando, as coisas vão acontecer. Então, para que gastar dinheiro com agenda? Para que gastar tempo planejando? Mas a questão, irmãos, é que se você não planeja, alguém planejará a sua vida, e você vai viver à mercê daquilo que outros planejaram. E é lógico que, dependendo da sua idade, você não terá como planejar várias coisas. Meu filho, por exemplo, ele não gosta. Às vezes a gente sai da igreja, e a hora que a gente vai indo, e aí muda a direção que ele já sabe que iria para casa, ele já estava planejando várias coisas, chegar em casa, tomar um banho, comer, jogar videogame, tudo, mas aí, a hora que o carro vira para o outro lado, ele: peraí, onde nós estamos indo? Não, nós estamos indo almoçar na casa do irmão tal. Mas eu não fui consultado. Meu filho, essas coisas nós não precisamos. Meu pai, a mãe não precisa consultar o filho. Se ele autoriza,
nós podemos almoçar na casa de um irmão. Então, dependendo da fase na sua vida, algumas coisas você pode, outras coisas você não poderá, por enquanto, planejar. Mas esse provérbio, ele faz, então, uma afirmação que muita gente, às vezes, entende de maneira equivocada. E esse provérbio ficou famoso por causa da compreensão equivocada que as pessoas têm dele. Para muitas pessoas, esse provérbio diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de quem? Não é isso que o provérbio diz. O provérbio não diz que a resposta vem dos lábios do Senhor. Fala que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, os lábios não é do Senhor. E é esse o problema que nós vamos resolver esta noite. De quem são esses lábios? De quem são esses lábios? E quando a gente faz planos, a gente precisa então considerar isso. Fazer planos que possam eventualmente ser aprovados, e nós também precisamos preparar o coração para receber a resposta que vem de Deus. Então, eu tenho aqui hoje três dicas para você preparar o seu coração para receber uma resposta daquilo que você planejou e você espera ardentemente que aconteça. Então, são 3 dicas baseadas nesse texto para a nossa instrução nesta noite. Primeira coisa, então, a primeira dica, que é partindo desta palavra, Provérbio 16:1, é que nós devemos fazer aquilo que nos cabe fazer. Essa é a primeira lição. Você tem que fazer aquilo que lhe cabe, aquilo que é a sua responsabilidade fazer. Veja o que o provérbio diz. Ele diz aí que o coração do homem, ele pode, é responsabilidade, é algo que nós deveríamos nos envolver com isso. Nós não podemos ser uma pessoa, sabe aquela pessoa assim que é totalmente relaxada? Que ela acorda e você não sabe se ela vai dar conta de viver até o final do dia, de tão relaxada, preguiçosa que a pessoa é. Mas aí parece que a sorte ajuda essas pessoas, não é mesmo? Às vezes é uma pessoa que deixa para a última hora para levantar da cama, para ir para a escola, e aí se acontecer qualquer imprevisto, uma chuva mais forte, ou aqui não tem muito engarrafamento, né? Mas qualquer coisa que tiver no meio do percurso, ele já vai chegar fora da hora para entrar na escola. Então, o que é que nós podemos planejar? O texto, então, fala que cabe ao homem, é parte da nossa responsabilidade, fazer os planos, preparar o nosso coração. E nós temos que tomar cuidado. Ezequiel 17, Jeremias 17 fala que o coração do homem é enganoso, mais do que qualquer coisa. Então, você fazer plano com alguém que você sabe que é enganoso, e eu já tive essa experiência. Uma vez eu chamei um pedreiro para fazer um muro, e ele não era crente, e não é que o pedreiro ele veio bêbado, e a hora que o pedreiro ele colocava o prumo no muro assim, ele não estava aprumado. Eu falei, esse muro não vai dar certo. Então, para você fazer algumas coisas, você tem que ter a confiança de que a pessoa que está participando naquilo, ela é confiável. E é isso que está por trás desse texto. Se o coração do homem pode fazer planos, e você sabe que o coração do homem ele é enganoso, então, o que você planeja precisa ter esse cuidado. Mas mesmo assim, é parte da nossa vida se envolver. E a primeira lição que a gente aprende, então, aqui é essa, segundo esse texto, que nós temos que fazer aquilo que nos cabe fazer. Deus não chamou você para planejar a vida alheia, Deus não chamou você para planejar aquilo que não é responsabilidade sua. Geralmente eu vou pregar em igrejas e uma ocasião eu estava pregando numa igreja Assembleia de Deus lá em São Paulo, no bairro de Guarulhos, e eu não vou muito nessas igrejas assim, mas eles convidaram e eu fui.
A igreja é enorme, muita gente, e a hora que termina o culto, eles levam só os pastores, as mulheres ficam sentadas lá fora. Mas, enfim, levaram uma sala para comer alguma coisa. E eu falei, mas se eu podia abrir uma exceção e permitir que a minha esposa entrasse aqui, não pode, reverendo, mas que coisa. Mas, enfim, depois que saímos de lá, eles deram uma oferta. E aí, a oferta vem no envelope, e geralmente eu pego a oferta que eu ganho assim e eu dou para minha esposa. Na época ela não trabalhava e eu disse, olha, está aqui, meu bem, use esse dinheiro para o que você quiser. Tá? Não é para botar gasolina no carro, nem para comprar comida para você. E o envelope ele estava meio assim, meio grosso, né? Aí o meu filho, tinha 9 anos na época, ele ficou curioso. Mãe, eu posso contar para você quanto tem? Falei, meu filho, deixa a envelope da sua mãe, ela não precisa de ajuda. Não, mas eu quero só contar. Pai. Não, mas deixa, sua mãe sabe contar. Mas, como toda criança, ela importunou até a mãe deixou. A hora que ele abriu o envelope, nossa! Tinha um monte de notas bem pequenas, R$2, R$5, e acho que tinha uns R$150 ali dentro. E ele contou aquilo e falou, mãe, tem R$150? Eu, meu filho, deixa aí esse dinheiro da sua mãe, você não precisa nem ter contado. Mas pois é, aí ele contou, aí ele começou a fazer plano. Mãe, você sabia que a gente pode comprar? Eu falei, meu filho, o dinheiro é da sua mãe. Não, mas eu estou só dando uma ideia para minha mãe, caso ela precise, né? Sabia que tem um jogo de videogame, pode jogar 2 pessoas, mãe? Eu estava pensando, ele e a mãe. E, meu filho, deixa o dinheiro, é da sua mãe. É ela que vai saber o que vai comprar. E às vezes, irmãos, nós nos empolgamos ao planejar a nossa vida e acabamos envolvendo a vida de outro, tentamos planejar a vida de outros. E a gente tem que tomar cuidado com isso. O texto fala que cabe ao homem planejar o seu coração, fazer os seus planos. Você não precisa, não deve, e às vezes é altamente perigoso você fazer planos que envolva a vida alheia. Então, cuidado com isso. Nós não temos como saber como será o amanhã, nós não temos como saber a disposição que as pessoas que nós estamos envolvendo em nossos planos, ela vai ter para nos ajudar. Então, esse é um ponto importante. Há um rei na Bíblia, não sei quantos já leram a história dele, é o rei Josias. O rei Josias, uma ocasião que tinha uma guerra e o exército do Egito estava passando na terra de Israel, e o rei Josias, ele achou aquele estranho, e ele foi lá e confrontou o rei, o faraó da época, para não passar ali. E o faraó falou, Josias, volta para casa, porque eu estou só passando aqui, eu vou para outro lugar, nem vou mexer nada na sua terra. Mas Josias, ele planejou, mas ele esqueceu de planejar o seu coração. E ele teimou. E a Bíblia diz que Josias, naquela noite, ele foi lá, vestiu alguma fantasia, alguma peruca, eu sei lá o que ele fez, mas ele fantasiou de alguma coisa e ele voltou para a batalha, disfarçado, para que ninguém pudesse descobrir quem ele era. E aí os arqueiros começaram a lançar flechas para cima. E aí caiu em cima de quem? Do rei Josias. Então ele morreu por uma bobagem, por não ter aceito aquilo que Deus havia planejado e ele ter desejado fazer coisas que iam além daquilo que ele podia prever. Então, se você quer comprar a agenda que eu falei, pode comprar, ainda está em tempo, está na metade do ano, né? Mas ou pegue a agenda que você já comprou e está parado até hoje, mas é importante. E uma das coisas que é importante é você anotar, irmãos. A agenda não é só para planejar, a agenda também é para você anotar o que Deus faz na sua vida. Você se lembra o dia quando você começou a frequentar essa igreja? O dia exato. Você se lembra o dia em que a sua mãe ou um membro da sua família fez pública a profissão de fé? O dia exato. Você lembra quem eram as pessoas que estavam aqui no dia que aconteceram determinados eventos? São essas coisas que uma agenda que você planeja acaba sendo um testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua vida.
O maior exemplo disso foi o próprio Senhor Jesus. Ele tinha um plano. O plano dele era vir morrer por nós. E ninguém dissuadiu ele, convenceu ele de sair desse plano. Ele foi até o final. E olha que ele podia escapar-se disso, mas ele resolveu manter o plano. Portanto, fazer projetos precisam ser projetos que envolvam a sua vida. Não faça projetos somente para que seja realizado agora, neste ano, ou o semestre que vem. Faça projetos que envolvam a várias gerações. Às vezes as pessoas que planejam as coisas para verem acontecer agora, geralmente são pessoas que são projetos que Deus não usa muito. Eu não conheço muito a história dessa igreja e nem dessa cidade, mas eu tenho certeza que há muita coisa que nós desfrutamos hoje que é fruto do trabalho de pessoas que labutaram 20, 30, 50 anos atrás, que às vezes nós nem conhecemos. Então, não faça planos somente para o semestre ou para o ano. Então, essa é a primeira lição. Faça aquilo que lhe cabe fazer. A segunda coisa é que você deve fazer planos que sejam relevantes. Faça planos que sejam relevantes. Ou seja, que sirva para alguma coisa. Nesse versículo que nós lemos, você viu aí a palavra, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem. Às vezes a gente faz planos que não é uma resposta para nada. Você está fazendo uma coisa que ninguém pediu, você está fazendo uma coisa que ninguém vai usar, você está fazendo uma coisa que ninguém terá como aproveitar aquilo que você fez hoje posteriormente. Então, você tem que fazer alguma coisa que de alguma maneira seja relevante. Não gaste o seu tempo em coisas que não irão contribuir de alguma maneira para o crescimento do Evangelho, não só para essa região, não só para essa igreja, mas para o reino de Deus de forma geral. Às vezes, várias pessoas às vezes mandam mensagem perguntando: pastor, eu estava pensando em fazer isso, aquilo outro, o que é que o senhor acha? E aí ele conta a história longa, né? E eu fico pensando, meu Deus, essa pessoa, o que ele quer fazer, parece que ele acha que ele vai viver a vida inteira, vai viver uns 300 anos e que ele nunca vai ser acometido por uma enfermidade, ele nunca vai ter percalços na vida. Então, faça planos que sejam relevantes. Eu tenho um tio que ele coleciona discos, aqueles discos de vinil. E a casa dele, sem brincadeira, irmãos, deve ter mais uns 1.500 discos assim, é cheio de discos. E como se não bastasse, cada disco ele guarda também um livro, alguma literatura que explique a história daquele disco. Então, aquilo ali está cheio. Eu não sei nem se alguns desses discos ainda tocam, porque deve estar tudo mofado já, mas enfim, ele tem o maior ciúme dessa coleção de discos. E ele é uma pessoa que já é doente, a vida inteira ele dedicou para colecionar esse disco. E às vezes eu chegava, tio, você já parou para pensar? Pega a calculadora aí, soma aí. Quanto tempo que leva para tocar um disco desse? Aí ele falou, tanto. Pois é, nós temos aqui, olha quantos discos tem aqui. Nem se o senhor sentasse aqui nessa mesa e ouvisse esse disco o dia inteiro, todo dia, você não ia chegar nem na metade dessa fileira aqui, dessa prateleira. Em outras palavras, você tem uma coisa que você nunca vai dar conta de ouvir, e tenho certeza que a minha tia, quando o senhor morrer, ela vai jogar tudo isso aqui no camburão e vai vender no quilo. Então, a vida nossa tem que ser envolvida com coisas que sejam relevantes. E não é, a pessoa pode dizer, mas é relevante para mim. Mas se você vive isolado da realidade, do trabalho da igreja, do trabalho na cidade, das coisas da vida, você acaba se envolvendo com coisas que não são importantes. Então, faça isso.
Planeje, faça planos que sejam relevantes, que sejam a resposta para alguma coisa. Do contrário, nós estaremos sempre fazendo coisas que não são importantes. A revista Exame, ela publicou em 2006 uma matéria interessante falando sobre alguns prognósticos, o que poderia acontecer num futuro relativamente imediato no Brasil. E, obviamente, baseando-se no que eles investigaram nos últimos 50 anos no Brasil. E é interessante a entrevista deles, e uma das coisas, pelo menos 3 coisas eles mencionaram. A primeira delas é que a população brasileira, ela caminha para um envelhecimento, sem uma reposição esperada. E a entrevista falava que nos anos 50, por exemplo, os casais tinham em média 5 filhos. Hoje é no máximo 2. Isso significa que, à medida que a população vai envelhecendo, não vai haver a reposição de pessoas mais novas no meio da sociedade. Isso significa para nós, igreja, que no futuro vai haver bem menos crianças na igreja. Não é porque as crianças não vão querer vir na igreja, não. É porque vai ter menos crianças na sociedade. No início da igreja presbiteriana, às vezes as igrejas iniciavam com o trabalho com as crianças. Não era mesmo? Fazia aquela escola bíblica de férias, e convidava as crianças, depois as crianças traziam os pais, e assim começava um trabalho. Talvez isso não será mais possível, repito, não porque não tenha sido uma boa estratégia, ou porque as crianças não vão querer vir mais à igreja, não é isso. Mas é porque haverá bem menos crianças. Por causa disso, por causa da diminuição de pessoas mais jovens, é bem possível, o prognóstico da revista Exame falava, que a sociedade ela vai se tornar bem mais endividada, onde tem mais adultos, pessoas com o poder aquisitivo, e envolve-se com coisas e comprando coisas que às vezes não precisam, e as consequências disso virão para a geração seguinte. Então, hoje, às vezes, os nossos pais estão comprando coisas que os filhos vão ter que pagar a conta daqui a algumas décadas. E o terceiro prognóstico tem a ver com a questão comportamental. Uma sociedade que é predominantemente adulta, o estilo de vida, o comportamento se torna bem mais cínico, e quando não tem uma criança por perto, às vezes o adulto ele é capaz de fazer coisas que ele não faria na presença de crianças. Então, quando se tem uma predominância de adultos, a sociedade ela muda também. De modo que, diante de um cenário como esse, o que você vai planejar fazer? Então, pense nisso, irmãos. Não faça planos que dependam de coisas que você não sabe que terá nos próximos anos, na sua vida, naquilo que você quer fazer. Coisas acontecem, e essa grande transformação na sociedade aqui em Boa Vista e no estado de Roraima em geral, por causa da chegada dos imigrantes, isso é uma coisa que ninguém esperava, e mudou bastante o perfil da sociedade. Então, você precisa fazer planos que envolva as mudanças que têm acontecido na história, na sociedade onde você mora. Então, a primeira lição é: faça aquilo que lhe compete fazer. Segundo, faça planos relevantes. Em terceiro e último lugar, o texto fala que, embora o coração possa fazer planos, mas a resposta, ela vem pelos lábios de alguém. Diz que a resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor. Então, quem são, ou de quem são esses lábios que traz a resposta para nós? E isso é importante, porque se você faz um plano, olha só, você faz um plano, você está torcendo para que ele funcione, e você vai pedir conselho para alguém para ver se aquilo dá ou não para acontecer. Você quer fazer um teste se uma pessoa tem um plano bom ou não? Eu vou te falar qual é o teste. Quem tem medo de contar os seus planos para uma pessoa, possivelmente ela está querendo manipular demais o que ela está planejando.
povo de Deus tem que aprender a submeter os planos, submeter o que a gente quer fazer à vontade de Deus, para que seja respondido e aprovado por meio de pessoas, às vezes, mais maduras, pessoas com mais experiência. Eu, quando estudava fora, eu tive que, logo que eu terminei o meu curso de mestrado, eu planejei, mas não deu certo, mas eu planejei sair do mestrado e fazer um doutorado. E na ocasião, eu tive que, logicamente, ir atrás de ajuda, de bolsa de estudo, e eu me lembro de várias vezes estar andando de instituição em instituição, contando a mesma história: eu sou um brasileiro, eu trabalho com isso, aquilo, mas muito difícil. E aí, uma ocasião, eu fui até uma igreja, e eles então tinham lá uma bolsa de estudo, e eu já estava cansado de pedir sustento, irmãos, que vai indo, a gente meio que desanima. E aí eu falei: olha, eu estou aqui mais uma vez pedindo esse sustento, e eu vou dizer uma coisa: essa é a última carta que eu estou apresentando. Eu vou pedir que os irmãos decidirem aqui, eu vou entender como sendo a vontade de Deus. Porque se você não coloca um limite, se você não coloca um ponto a partir do qual você para de fazer algumas coisas, a sua persistência, ela vai se tornar numa teimosia. E tem muita gente que acha que está sendo persistente, mas está sendo teimoso. E a linha que divide a persistência da teimosia, ela é muito fina e muita gente não consegue ver. E a única maneira de você ver é essa: pedindo ajuda para alguém. Fulano, o que você acha? Eu estou planejando fazer isso, com isso, e juntamente com isso. Você acha um plano concreto? Peça ajuda, peça conselhos. Do contrário, nós nunca veremos aquilo que Deus quer fazer por meio das pessoas. Deus quer fazer grandes coisas, Deus quer fazer coisas que durem não só uma geração, mas Ele vai fazer isso geralmente por meio de várias pessoas. E não se estranhe se em uma fase da sua vida você se sentir fazendo coisas que são aparentemente sem nenhum propósito. Porque Deus não prepara pessoas somente para uma era, somente para uma região, somente para um ministério específico. Deus prepara pessoas para várias situações. E sabe lá, um dia, talvez amanhã, você nunca pensou em sair aqui do estado de Roraima e ir lá para o Rio Grande do Sul, tá? Um pouquinho mais frio que aqui, mas a gente nunca sabe o futuro, a gente nunca sabe. O grande pregador chamado George Whitefield, ele contava uma história, não é verdadeira, mas é uma ilustração que mostra muito bem isso que eu estou querendo dizer. Ele falava que um servo orou a Deus pedindo que Deus lhe preparasse para a obra, para ser um missionário, para ser um servo que estivesse envolvido na obra do Senhor. E segundo a história dele, Deus teria dito para esse servo: ok, está vendo essa rocha aqui? Então, eu quero que você comece a empurrá-la. Aí o servo prontamente obedeceu e foi lá e começou a empurrar a rocha, mas ela não ia para lugar nenhum. Ele tirou a camisa e ficou somente com a calça, e aí começou a empurrar aquela rocha com mais empenho e nada. Quando ele olhava para trás, na verdade, não era a rocha que estava movendo, era um monte de terra que ele estava empurrando para trás. A rocha estava no mesmo lugar. Aí ele ficou meio decepcionado: mas será que Deus me colocou para fazer isso? Ele sabe que... Ele olhou, mas olha mesmo, essa é uma rocha que... Quantas toneladas tem isso? Eu nunca ia dar conta de empurrar isso. E ele ficou meio desanimado: por que Deus me colocou para fazer uma coisa que Ele sabia que eu não dou conta de fazer? Aí o que era apenas uma motivação já se tornou num ódio. Agora ele empurrava aquela rocha ali, o peito chegava a sangrar, e tanto ele esfregar naquela rocha, nada, ela não movia para lugar nenhum. No final do dia, ele já estava só mesmo escorado naquela rocha, pedindo: pelo amor de Deus,
mexa para algum lugar. E no final Deus teria lhe aparecido e ele prontamente reclamou da situação. Senhor, por que o Senhor me colocou para empurrar essa rocha, sabendo que eu nunca daria conta de levá-la para lugar nenhum? E Deus teria respondido para ele: eu falei em algum momento que a rocha ia sair do lugar? Eu falei que era para você empurrar contra ela. Agora, olha só os seus músculos como estão fortes agora. Você ficou empurrando essa rocha todo esse tempo, agora que eu tenho a missão para você. Você nunca sabe, irmãos, o que é que Deus está fazendo na sua vida nesse momento. Às vezes, as coisas que nós passamos, elas podem ser apenas o início, o planejamento daquilo que Deus vai realizar na vida de uma pessoa mais adiante. Mas é responsabilidade nossa não sermos pessoas teimosas. E o modo como você se guarda, evita de ser uma pessoa teimosa, é quando você aceita que a resposta que Deus manda por meio dos lábios de pessoas, ela pode ser vista como resposta de Deus. Deus raramente aparece numa luz aqui na frente da igreja e fala o que tem que fazer. Seria até melhor, né, pastor? Não precisa nem ter uma assembleia para votar, nada. Imagina se Deus aparecesse no conselho da igreja, já falasse tudo o que tem que ser feito. Nossa, a reunião ia ser rapidinho. Só registrar na ata, Deus apareceu e falou assim, assim. Não precisa nem votar. Mas não é assim, a gente sabe que não é assim. Deus usa pessoas. E às vezes a pessoa que Deus usa para trazer a resposta, pode, na visão de alguns, a resposta é boa, mas a pessoa que Deus usou estragou a resposta. Mas se você entende que Deus então está acima, essas coisas não podem acontecer. Em conclusão, eu creio que Cristo nos deu um grande exemplo ao planejar o seu coração para cumprir aquilo que Ele realmente veio fazer. Olha, Cristo, mais do que qualquer um de nós, poderia muito bem ter largado tudo e voltado para os céus. Mas Ele manteve-se firme, Ele não voltou atrás. Várias vezes foi perguntado a Ele e oferecido a oportunidade para fazer tantas outras coisas, mas Ele respondia sempre: a minha hora não é chegada, eu tenho um plano, e aquilo que eu vou fazer é o que o Pai me mandou fazer. De modo que eu pergunto, quais são os lábios que você tem usado para aprovar o que você faz? Pense nisso. Quando você quer pedir um conselho para alguém, quem é a pessoa que você vai pedir ajuda? Eu recomendo que você aumente a lista das pessoas que são candidatas a lábios do Senhor, porque geralmente Deus nos surpreende. Geralmente. Deus tem um senso de humor muito grande, e às vezes Ele usa pessoas que a gente jamais imaginaria. E se você já tem uma lista própria sua, olha, se Deus não mandar a resposta por meio de fulano ou cicrano, Ele não precisa nem mandar resposta nenhuma, porque eu não vou aceitar como resposta de Deus. E quem é que disse que você tem o direito de planejar isso? Então, uma boa maneira, irmãos, de nós entendermos e não sermos pessoas teimosas, mas sermos persistentes, é mostrarmos submissão no modo como a resposta chega até nós. Que Deus nos abençoe, nos ensine a ser homens e mulheres de Deus que ouçam a vontade dEle, que nos encoraje sempre a planejar aquilo que nos cabe planejar, mas não ao ponto de sermos teimosos. Não confunda planejar com escrever o futuro. Você não escreve o futuro. Quem escreve o futuro é Deus. Você planeja para que o seu coração não seja surpreendido demais. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Pedimos que ela ajude-nos naquilo que precisarmos. O Senhor nos conhece e pedimos então que o Teu Espírito aplique na vida de cada um de nós conforme o Senhor já sabe que precisamos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.